Bem-vindo ao curso Introdução à Produção de Áudio e Vídeo da plataforma Mais IFMG. Nessa aula 1.5 eu vou falar sobre resolução, proporção e quadros por segundo. Resolução é a quantidade de pixels que tem numa imagem. Então aqui o Full HD eu tenho 1920 de largura por 1080 pixels de altura. Então eu vou ter pouco mais de 2 milhões de pixels nessa imagem com essa resolução. Se eu tenho um 4K, que é 3840 por 2160, eu vou ter mais de 8 milhões de pixels. Então eu tenho 4 vezes mais resolução do que o Full HD. Eu separei um vídeo aqui e aí eu fui diminuindo a resolução dele. Ele está em Full HD, que é 1920 pixels por 1080 pixels, largura por altura. E aí eu vou diminuir agora para HD, 1280 de largura e 720 de altura. Então, se a gente multiplicar esses valores, a gente vai ter o resultado de pixels dessa imagem. E agora eu vou diminuir bem mais. 192 de largura por 108 de altura. A gente já consegue ver que a imagem está com bem pouca resolução, com bem pouca qualidade. Agora 128 pixels de largura por 72 de altura. Diminuiu mais ainda. E por último, 64 pixels por 36 pixels de altura. A gente consegue ver que a imagem está com bem pouca qualidade. E agora a comparação do Full HD com essa última resolução. 1920 por 1080, 64 por 36. A proporção já é a relação entre largura e altura da imagem. Numa foto 3x4, a gente tem 3 centímetros de largura por 4 centímetros de altura. Então a proporção dessa imagem é de 3:4, mas independente do tamanho, se fosse 6:8, a proporção seria a mesma, porque tem 3 partes de largura por 4 partes de altura. Se fosse 600 por 800, continuaria uma imagem 3x4. Aquelas televisões antigas elas são 4x3, então para cada 4 partes de largura eu tenho 3 de altura. Então se eu tenho uma imagem, uma resolução de 800 por 600 pixels, uma imagem 4x3, 400 por 300 pixels, 4x3 também, e assim por diante. E por último, que é a mais usada hoje em dia, 16:9. 1920 por 1080 é 16:9. 1280 por 720, que é HD, 16:9 também. 3840 por 2160, que é o 4K, também é 16:9. E quadros por segundo nada mais é do que a quantidade de fotos que tem por segundo de vídeo. E aqui eu peguei e fui diminuindo a quantidade de fotos por segundo para a gente conseguir ver a diferença. Então nesse primeiro momento 30 quadros por segundo, que é um dos mais usados, 30 e 24 quadros por segundo. Segundo exemplo, 24 quadros por segundo, a gente quase não consegue ver a diferença. Então aqui em 15 quadros por segundo a gente consegue ver que já fica um pouco diferente comparado com 24 e 30. Se eu baixar isso para 10... mais ainda. E por último eu vou colocar um exemplo com 4 fotos por segundo. Então cada segundo tem 4 fotos, então fica bem fragmentado o vídeo. Essa aula 1.5 termina por aqui e eu aguardo vocês na próxima semana.